19 Mar 2022 Cor litúrgica: branco. São José, esposo da Virgem Maria. Sábado. Primeira leitura, 2 SM 7:4-5 a 12, 14 a 16. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, 4 a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: 5 a vai dizer ao meu servo Davi: assim fala o Senhor. 12 Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. 13 Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. 14 Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. 16 Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 88. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele, então, me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Segunda leitura, RM 4, 13, 16, 18, 22, leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, 13 Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou à sua descendência. 16 É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. 17 Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. 18 Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. 22 Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, MT 1 16 18 21 24 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 16 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. 18 A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. 19 José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. 20 Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. 21 Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. 24 Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Ou, escolhe-se um dos evangelhos, Evangelho, LC 2:41-51. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. 41. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. 42. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. 43. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. 44. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. 45. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 46. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. 47. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. 48. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura. 49. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? 50. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. 51. A Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Busque realizar a vontade de Deus em sua vida. 19 de março de 2022. Hoje, celebramos a solenidade de São José na Igreja. Esse grande homem, essa figura tão importante na história da nossa salvação. Deus quis ser ajudado por um homem. Em São José, vemos a participação da humanidade na obra da redenção. Vemos em São José essa liberdade suprema que Deus concede a cada um de nós. Vemos em São José o abrir mão de um projeto pessoal para abraçar um projeto maior, o projeto de Deus. A vontade de Deus, muitas vezes, pode não coincidir com a nossa, e muitas vezes é assim porque a nossa vontade é permeada por muitos interesses pessoais. A nossa vontade muitas vezes se afasta da vontade de Deus e, em alguns momentos da nossa vida, também Deus precisa intervir para nos mostrar a sua vontade. Agora, São José faz o gesto de aceitar o aparentemente não escolhido, porque José não havia escolhido desta forma, mas o aparentemente não escolhido pode esconder o cumprimento daquilo que, de fato, lá no fundo nós sempre desejamos. São José, um homem justo, desejava fazer a vontade de Deus, ele só não sabia quais caminhos percorrer para realizar essa vontade. Então, aquilo que era aparentemente não escolhido, tornou-se claro e evidente para São José. Quando nós também nos responsabilizamos por realizar a vontade de Deus na nossa vida, Ele nos confia coisas grandiosas. Quem é que não deseja amar a Deus? Todos nós desejamos amar a Deus, todos nós queremos fazer a vontade dEle, mas muitas vezes não sabemos como realizar. Como concretizar isso? São José nos mostra essa realidade. O bonito que aparece no Evangelho de hoje é essa experiência do sonho, o sonho de São José, o sonho como o lugar do convencimento de Deus. O sonho como a hora de Deus porque se calam as faculdades humanas. Quando adormecemos, estamos fora das nossas faculdades humanas, e aí entra em cena a ação misteriosa de Deus. Então, quando tocamos nessa realidade do sonho, este nos fala do convencimento de Deus. E o convencimento que não passa a ser uma atitude irracional, inconsequente, como se São José não pudesse pensar,
como se São José não pudesse também confrontar a sua vida com aquilo que lhe era pedido. No sonho, José escolhe não ficar preso ao sonho, refém daquele sonho, que não era o seu sonho, mas era o sonho de Deus. E José escolhe livremente aderir ao projeto de Deus revelado a ele naquele sonho, quando as suas faculdades humanas estavam caladas, ou seja, quando nós permitimos que Deus tome o primeiro lugar, quando nós saímos de cena, quando deixamos de lado a nossa vontade para fazer a vontade dele. Olha que bonito, Deus, diante de um homem tão responsável, entrega os seus tesouros preciosos, a Virgem Maria e o seu Filho Jesus. Quando nós também nos responsabilizamos por realizar a vontade de Deus na nossa vida, Ele nos confia coisas grandiosas. É isso que nós vamos pedir a Ele ao celebrar essa liturgia de hoje, ao celebrar com tanta alegria a solenidade de São José, que nós aprendamos, responsavelmente, a fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 19 Solenidade de São José 3 a 9 Santíssimo São José. Resumo: solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, homem justo, da descendência de David, que exerceu a missão de pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis ser chamado filho de José, e Jesus foi submisso como um filho ao seu pai. A Igreja venera, com especial honra, como seu patrono aquele a quem o Senhor constituiu o chefe da sua família. Solenidade. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José como patrono da Igreja Universal e instituiu outra festa, uma solenidade com uma oitava, a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. A festa de 1870 foi substituída no calendário romano geral do Papa Pio XII, em 1955, pela festa de São José Operário, a ser comemorada em 1º de maio. Essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores, desde a década de 1890, e reflete o status de José como santo padroeiro dos trabalhadores. Magistério. Em 1870, no decreto Quemadmodum Deus, o Papa Pio IX proclamou São José como patrono da Igreja à cidade e ao mundo. Logo após, em 1871, o mesmo Papa, na Inclitum Patriarcham, Carta Apostólica, concedeu as prerrogativas litúrgicas dos patriarcas às festas de São José para perpétua memória. Em 1889, o Papa Leão XIII emitiu a encíclica Quamquam Pluris, em que pedia aos católicos que rezassem a São José, como patrono da Igreja, em vista dos desafios que a Igreja enfrenta. Em 1989, por ocasião do centenário dos cultos de Quamquam Pluris, o Papa João Paulo II emitiu o Redemptoris Custos, Guardião do Redentor, que apresentava o papel de São José no plano de redenção, como parte dos documentos de redenção emitidos por João Paulo II, como Redemptoris Mater, a que se refere. Em 1962, o Papa João XXIII inseriu o nome de José no cânon da missa, imediatamente após o da Virgem Maria. Em 2013, o Papa Francisco inseriu seu nome nas 3 outras orações eucarísticas. Justo. A primeira definição de José, que encontramos no Evangelho de Mateus, é homem justo. Diante da inexplicável gravidez da sua noiva, não pensa no próprio orgulho ou na sua dignidade ferida. Pelo contrário, pensa salvar Maria da malvadez das pessoas, da lapidação a qual podia ser condenada. Ele não quis repudiá-la publicamente, mas deixá-la em segredo.
porém, um anjo veio sugerir-lhe a escolha mais justa de não ter medo. Não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Obediente e íntimo dos anjos, um anjo acompanha José nos momentos mais difíceis da sua vida. A sua atitude, diante das palavras do mensageiro celeste, foi de confiante obediência. Recebe Maria como sua esposa. E, depois do nascimento de Jesus, o anjo volta a advertir-lhe sobre o perigo da perseguição de Herodes. Então, de noite, ele fugiu com a sua família para o Egito, um país estrangeiro, onde deveria começar tudo de novo e procurar um trabalho. E, quando o anjo volta, mais uma vez, para avisar-lhe da morte de Herodes, convidando-o a regressar para Israel, ele tomou consigo sua mulher e seu filho e se refugiou em Nazaré, na Galileia, sob a orientação do anjo. Carpinteiro e patrono dos trabalhadores. Mateus, no capítulo 13, fala da sua profissão de carpinteiro, quando os habitantes céticos de Nazaré se perguntam: não será este o filho do carpinteiro? Assim, ele ganha a confiança dos vizinhos. Vê-se nesse grande homem a virtude do trabalho santificado de modo sublime. Ele trabalha e ensina o menino Jesus no serviço. Por isso, se torna modelo para nós, em nossos ofícios. Pai putativo sem dúvida alguma, José amou Jesus com toda a ternura que um pai tem por seu filho. Tudo o que José fez foi proteger e educar o misterioso menino, obediente e sábio, que lhe fora confiado. Educar Jesus. A imensa desconformidade de uma tarefa de dizer ao Filho de Deus o que é justo e o que é injusto. Deve ter sido difícil para ele, humanamente falando, ter que procurá-lo, com aflição, por 3 dias, no templo, onde ele tinha ficado, sem avisar seus pais, para discutir com os doutores, e ter que ouvir daquele menino de 12 anos: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Este é um tipo de perplexidade que todo pai sente quando percebe que seus filhos não lhes pertencem e que o destino deles está nas mãos de Deus. Por isso, ele é modelo de paternidade e intercessor dessas causas. Patrono dos moribundos. Segundo a tradição, José teria morrido circundado por Jesus e Maria. Por esse motivo, é invocado também como protetor dos moribundos. Tal invocação deve-se a todos nós que gostaríamos de deixar esta terra tendo ao nosso lado Jesus e sua mãe. Oração de Leão XIII a São José. Pela Igreja, a vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. A minha oração, ó glorioso São José, assuma-me também como teu filho adotivo.
Contigo desejo experimentar a paternidade do Pai. Alimenta-me fisicamente e espiritualmente para que eu te imite no amor a Jesus e Maria para todo o sempre. São José, rogai por nós.